Estamos aqui para novamente falar sobre limite. A gente viu no vídeo anterior que a gente falou um pouquinho mais da parte conceitual, né? Fizemos uma revisão como é que era lá no cálculo 1 e agora a gente vai ver aqui para funções de várias variáveis. Obviamente a gente vai ficar mais tempo falando das funções de duas variáveis, né? Falamos do conceito de bola, conceito de vizinhança e introduzimos a ideia de limite por caminhos, que é o que a gente vai fazer nessa aula, né? A gente vai meter a mão na massa e vai falar do conceito de limite por caminho. Ele serve tanto para você ver um possível valor candidato à resposta do limite, como também para provar que o limite não existe, que é o que a gente vai, nessa aula de hoje, dar um pouquinho mais de enfoque, né? Como provar que um limite existe quando for o caso dele de fato não existir. Então, basicamente, a gente vai analisar os caminhos aqui embaixo, tá? Vamos analisar situações, porque lá no cálculo 1 a gente tinha, me aproximava de um x0, né? Por cima da reta, então era só um único caminho, que a gente até quebrava esquerda e direita, mas era um único caminho. E agora, quando a gente pulou de funções de uma variável para funções de duas variáveis, a gente vai ver que tem uma infinidade de caminhos, né? É como se a gente quisesse se aproximar de um ponto e a gente tem infinitas possibilidades, né? Mas a ideia inicial continua sendo a mesma. Lá no cálculo 1, quando os limites laterais davam diferente, isso significava que o limite não existia. Aqui, embora seja infinito, basta dois caminhos que levem a respostas diferentes para você provar que ele não existe. Obviamente, quando ele existir, você vai ficar testando caminho em caminho e sempre vai achar a mesma resposta, mas nunca vai esgotar, porque é uma infinidade, né? Aí a gente teria que partir para uma nova etapa para tentar demonstrar usando lá o conceito de deltas e epsilon, ou talvez testando lá um teorema, né? Por exemplo, o teorema do sanduíche, o teorema do confronto, tá bom? Então aqui a gente teria duas situações aqui. Vamos desacoplar aqui. Vou olhar o R2 aqui e vou olhar o eixo Z desacoplado aqui em duas situações. Uma primeira situação aqui onde o limite existe e uma segunda situação onde o limite não existe, né? Então a gente vai ver o seguinte, né? Toda vez que a gente formar um intervalo em cima do candidato do limite, todos os pontos que eu pegar numa vizinhança, ou seja, numa bola centrado no ponto x0, y0, eles têm que cair aqui dentro. Qualquer ponto que eu pegar aqui, a imagem tem que cair aqui dentro, tá? Se, dependendo do ponto que a gente pegar aqui, cair num valor ou cair no outro, é porque o limite não vai existir, tá? Então a gente, na prática, não está vendo o gráfico da função, a gente não enxerga e a gente tenta, na verdade, testar possibilidades. A gente pode testar retas, né? A gente pode tentar parábolas ou tentar uma curva, até mesmo uma espiral, uma curva paramétrica, e a gente verificar se todas as respostas estão levando para o mesmo caminho ou se estão levando para caminhos diferentes. Se a gente achar a resposta diferente, é porque o limite não existe, tá? Vamos ver alguns exemplos de como a gente poderia proceder, né? A primeira coisa que a gente faz, por exemplo, eu vou pegar essa função aqui. Repare que essa função, se eu fosse analisar o domínio dessa função, eu teria que analisar o denominador aqui, né? Repare que todos os pontos do R2, com exceção de um, não vai causar problema na função. O único ponto que causa problema nessa função é o ponto 0,0. O x até pode ser 0. O y também pode ser 0, o que não pode ser os dois ao mesmo tempo, porque teria uma divisão por 0. Aí, na verdade, não seria indeterminado, não. A gente não está pensando em limite, estamos analisando em valor, mesmo pisando no ponto, né? Dividir por 0 eu não posso. Então, o meu domínio é todo o R2. Com exceção, esse símbolo aqui é como se fosse exclusão, eu vou excluir, né? Exclusão, eu vou excluir um conjunto unitário aqui, né? Formado por uma dupla, um ponto 0,0. Então, se eu fosse representar graficamente, a gente até poderia fazer uma bolinha aberta aqui, ó, no ponto 0,0. Aqui seria o y, aqui seria o x. Esse aqui é o ponto 0,0. O domínio seria todos os pontos do R2, com exceção desse cara aqui. A gente botou uma bolinha aberta para dizer que tem um buraquinho, ou seja, o único lugar que eu não posso pisar, tá? Bom, mas nesse limite aqui, a gente está analisando o ponto 4,3. Repare que o ponto 4,3 está no meu domínio. Se a gente jogar lá na função, ó, o que a função diz? Que em cima eu tenho que levar o x ao quadrado e o y ao quadrado e subtrair. Então eu vou pegar o x igual a 4 e o y igual a 3, né? Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de subtrair, eu vou somar, tá? Repara, lembrando que quando a gente está calculando o limite, eu não quero pisar no ponto, mas isso aqui é uma técnica da gente tentar verificar
essa terceira propriedade aqui, né? A gente esforça o ponto lá e vê se causa problema na função. Se não causar problema, tchau e benção. A gente já calculou o limite, embora não provou. Para provar, a gente precisa usar ou um teorema do confronto, né? Também conhecido como teorema do sanduíche, ou então usar o delta e epsilon na demonstração, tá? Então, fazendo as contas aqui, como a gente já aplicou o limite, eu não preciso mais escrever isso aqui, vou fazer a conta, que vai dar 4 ao quadrado é 16, 9 ao quadrado é 9, né? Aqui embaixo, então, vai dar 16 mais 9, tá? Então, em cima, eu vou fazer 16 menos 9, isso aqui vai dar 7, correto? E 16 mais 9 aqui em cima vai dar 25. Como não dá para simplificar, né? Deu 7, 25 avos, tá? Repare que não deu nenhum problema. Então essa função ela é contínua, porque a imagem do ponto 43 é 7,25 avos, o limite também é 7,25 avos. A gente só não provou, mas ele foi calculado. E as duas coisas coincidiram. A imagem do ponto 43 coincidiu com o limite quando eu me aproximo do ponto 43. E ele vale 7,25 avos. Então essa função é contínua no ponto 43. Bom, repare o seguinte. Essa função, ela tem uma descontinuidade no ponto 00. Então, é muito natural a gente estudar o que acontece perto, na vizinhança do ponto 00. Então, a ideia é fazer uma bolinha aqui, né? Ver uma bolinha aqui no entorno desse ponto aqui. Estudar a vizinhança. Então, repare, quando a gente coloca isso, eu não quero pisar no ponto 00. Mas significa que eu vou estudar a vizinhança. Vou ficar pertinho. Com delta, aqui seria o raio dessa bolinha, bem pequenininho. Olha o que vai acontecer. A gente testa o ponto lá, né? Da mesma forma que a gente testou o ponto 43, vou testar lá o ponto 00. Então aqui vai ficar 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado dividido por 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Aqui vai dar em cima 0 menos 0, embaixo vai dar 0 mais 0. Isso vai dar 0 sobre 0, que vai provocar uma indeterminação. A gente coloca entre aspas aqui, porque na verdade... não estou dividindo de 0 sobre 0. Isso aqui foi só uma técnica de jogar o pronto lá e ver o que acontece. Lembrando, porque eu não vou pisar no ponto 00, eu estou perto. Então, na verdade, isso aqui não vai ser exatamente 0, vai ser próximo de 0. Então, dividir por coisas pequenininhas. Na verdade, estou dividindo aqui por dois números que está tendendo a 0. O resultado pode explodir ou pode convergir, ou seja, é indeterminado. Com essa técnica, a gente é incapaz de provar que o limite existe ou não existe. Então aqui a gente chama de uma indeterminação. Vou pensar o seguinte, olha, a gente vai usar uma técnica valiosa que é utilizar caminhos. Então a gente chama isso aqui de limite por caminhos. Lembra lá no cálculo a uma variável, o caminho lá, na verdade, era caminhar por cima do eixo X, que a gente até quebrava esquerda e direita, mas na verdade era um único caminho, que o caminho era a reta do eixo X, né? Aqui a coisa mudou um pouquinho de figura, a gente está estudando o ponto 00, e a gente vai estudar uma bolinha aqui, ó. A bolinha, na verdade, bom, lá no cálculo 12, a bolinha é como se fosse assim, em torno do ponto 0, né? Então só tinha esquerda e direita, ou esse único caminho aqui, né? Então era mais simples. Deu igual os laterais, o limite existia, deu diferente, ele não existia. Aqui, a história se repete. Porém, é o seguinte, dentro dessa bolinha, está contido infinitos caminhos. Por exemplo, se eu caminhar por cima do eixo X, eu passo lá no ponto. Se eu caminhar pelo eixo Y, eu passo no ponto. Se eu caminhar por qualquer reta que passa pela origem, eu estou passando no ponto. Então, está dizendo o seguinte, se o limite de fato existe... todos os infinitos caminhos deveriam levar para a mesma resposta, tá certo? Obviamente, como são infinitos, a gente não consegue testar um por um, por isso que a gente teria que demonstrar usando um teorema ou usando os deltas e epsilons, tá? Agora, se o limite não existir, basta a gente exibir dois caminhos que levem resposta diferente, porque para existir teria que todos os caminhos serem iguais. Se eu tiver dois que são diferentes, obviamente o limite não existe. Então essa técnica de limite por caminho serve muito para provar que o limite não existe, tá? Então, por exemplo, caminhar pelo eixo X é fazer a reta y igual a 0. Isso aqui é uma reta horizontal, né? Só que na verdade eu não posso pisar nesse ponto. Eu posso pisar aqui, ó, que o y vale 0, mas o x não pode ser 0 ao mesmo tempo. Então eu vou fazer o x tender a 0. Esse aqui é um primeiro caminho a ser testado, né?
Um segundo caminho a ser testado é caminhar pelo eixo Y. Vamos chamar aqui de segundo caminho, né? O segundo caminho seria pisar no eixo Y. Então aqui eu estou pisando no eixo Y, né? Mas tomando cuidado para não pisar nesse ponto aqui, tá? Então nesse caso eu vou pegar uma reta vertical, basta fazer o x igual a zero. Se eu fizer o x igual a zero, eu vou fazer o y tender a zero. Nesse caso aqui, ó, o y vai ser diferente de zero, né? Então essa anotação aqui vai ser importante como era lá no cálculo 1. Aqui, por exemplo, o x vai ser diferente de zero, para não pisar no ponto 0, 0. Então pelo primeiro caminho, olha como é que vai ficar o limite, né? O limite estava assim, ó, limite de x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado, com x tendendo a zero e o y tendendo a zero. Aí agora a gente vai utilizar o primeiro caminho. Então vou repetir essa notação, porque eu vou manter o x tendendo a zero. E aqui eu vou colocar aqui dentro o nosso y igual a zero, né? Então vou repetir aqui o x, né? E vou escolher o caminho, nesse caso aqui o caminho horizontal, essa reta aqui, então é um caminho. Aqui é zero, né? Então vou levando aqui a palavra limite até o momento que eu aplicar o limite, tá? Então repare que aqui o x está tendendo a zero. Zero aqui, deu, né? Zero ao quadrado é zero. Repare que eu posso simplificar aqui. A única situação que eu não poderia simplificar é se o x fosse zero. Porque se o x fosse zero, eu estaria dividindo zero por zero, tá bom? Bom, como o x é diferente de zero, ele está tendendo a zero, isso aqui daria 1. E a gente sabe lá do cálculo 1 que o limite de uma constante é a própria constante. Bom, a partir de agora a gente achou um primeiro candidato, vou chamar de L, ou L1, né? Se o limite existir, qualquer outro caminho que eu tentar, inclusive esse aqui, vertical, que a gente vai tentar agora, também deveria dar 1. Se eu achar qualquer outro caminho que passe pelo ponto 0, 0 ou esteja convergindo para o ponto 0, 0, ou seja, esteja na vizinhança do ponto 0, 0, naquela bolinha ali, todas as respostas deveriam dar 1. Mas a gente vai ver que esse caso aqui, o segundo caminho, vai levar para outro lugar, né? Quando eu pegar esse mesmo limite, que está aqui, né? X quadrado menos y ao quadrado, dividido por x quadrado mais y ao quadrado, com x tendendo a zero e o y tendendo a zero. Só que agora, testando o segundo caminho, a gente vai fazer o x igual a zero, né? Então vai ficar aqui 0 ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui vai ficar 0 ao quadrado mais y ao quadrado. E vou fazer o y tendendo a zero. Repare que o x eu já particularizei, então não preciso escrever porque ele já está embutido aqui. É importante manter essa notação porque a gente ainda não aplicou o limite. Fazendo as continhas, isso aqui em cima vai dar menos y ao quadrado. Embaixo vai sobrar y ao quadrado. E o y está tendendo a zero. Bom, importante manter a notação que eu digo é o seguinte, porque eu posso simplificar sem peso na consciência, porque eu sei que o y é diferente de zero. Então, isso aqui vai dar limite, aqui dentro deu menos 1, né? Com y tendendo a zero. Mas limite de uma constante é a própria constante. Isso aqui deu menos 1, que é o nosso L2. Como L1 é diferente de L2, o que a gente vai concluir? Que esse limite não existe. Tá bom? A conclusão que a gente tirou desse limite, né? Que a gente pegou dois caminhos válidos, dois caminhos distintos e deram respostas diferentes, né? A gente, por exemplo, quando caminhou aqui pelo eixo x, fazendo y igual a zero e o x tendendo a zero, onde o x na verdade vai ser diferente de zero, nós caminhamos por pontos aqui, né? E isso fez zerar essa parte aqui, levando o limite, a função, os pontos que aqui a f levou justamente para esse valor aqui, né? Para o z igual a 1. Né? Quando a gente caminhou pelo eixo y, né? Onde a gente optou aqui, né? Pela reta vertical x igual a zero e o y tendendo a zero, lembrando que nesse caso aí o y é diferente de zero para a gente não pisar no ponto em questão, então a gente está caminhando por aqui. E a nossa f levou para esse valor aqui, né? Então nós temos dois valores diferentes, né? E conclusão que a gente tirou é que o limite não existe, tá certo? Bom, então aqui a gente tem mais um exemplo, mais uma função onde o domínio dela também é todo R2 com exceção da origem, e a gente vai estudar justamente o ponto problemático, né? É muito comum, na verdade,
a gente estuda limite justamente para a gente observar os pontos problemáticos, né? Então a primeira coisa que a gente faz, sempre deve se fazer, é aplicar o limite lá para ver o que acontece, né? A gente está tentando forçar aquela terceira condição lá para a função ser contínua, que é o limite tem que coincidir com a imagem. Então a gente tenta calcular a imagem para ver se causa problema. Mas, na verdade, o ponto 00 já não tem imagem, então ela já tem uma descontinuidade de carga no ponto 00. Só que lembrando que isso aqui, no caso, quando é limite, isso aqui é uma indeterminação, porque nós não estamos dividindo 0 por 0, né? Nós estamos dividindo duas coisas próximo de 0. Saiu errado aqui, né? Indeterminação, tá certo? Bom, a gente pode abreviar sempre, né? Indeterminação, ok? Ficou meio feião, mas não tem problema. Bom, que vale a ideia. Então, o primeiro passo é substituir, o segundo passo é testar caminho. Só lembrando, então, que a gente está analisando esse ponto aqui, né? O ponto 00. A gente pode tentar fazer o que a gente fez no caso anterior, né? A gente pode testar, por exemplo, vamos botar aqui primeiro, né? Primeiro caminho. Eu vou testar a reta y igual a 0. Isso aqui é o eixo x. Estou caminhando por cima do eixo x, né? E nesse caso eu vou fazer o x tender a 0, porque não me adianta ficar no eixo x mais longe do ponto. Eu quero me aproximar. E aqui a gente pode se aproximar do eixo, da origem pela esquerda e pela direita, né? Então lembrando que isso aqui vai simbolizar que o x é diferente de 0. Isso vai implicar o seguinte: vai ficar limite. A gente vai só manter o x tendendo a 0, porque o y igual a 0 a gente vai colocar aqui dentro do limite, né? É importante manter essa notação ainda, porque a gente ainda não está aplicando o limite, a gente está só aplicando um caminho, né? Então o x é 0, aqui vai dar x quadrado mais 0 ao quadrado. Repara que vai dar limite, em cima vai dar 0 por ser um produto, embaixo vai dar x ao quadrado, né? E o x está tendendo a 0. Bom, como o x está tendendo a 0, ele é diferente de 0. Então ainda não estou aplicando o limite, vou manter essa notação, porque isso me garante, inclusive, que o x é diferente de 0. 0 dividido por uma coisa diferente de 0 é sempre 0. E o limite de uma constante é sempre a própria constante. Bom, a gente achou o valor 0 para um primeiro caminho. Isso significa o seguinte: caso o limite exista, qualquer outro caminho deve dar a mesma resposta, deve dar 0. Se nós formos capazes de encontrar um caminho onde a resposta não dê 0, aí a gente vai provar que o limite não existe, né? Se eu pegar aquele segundo caminho lá, né? Vamos separar aqui. O segundo caminho, escolhendo o eixo y, ou seja, fazendo x igual a 0, ou seja, isso aqui é o eixo y, a reta vertical, fazendo o y tender a 0, né? Então a gente está caminhando por aqui. Pelo fato daqui ser um produto, né? Quando um é 0, o outro é 0, vai sempre zerar o numerador. Então a gente vai ter aqui ainda o resultado dando 0, né? Porque vai ficar assim, ó, x vezes 0, onde o x eu estou substituindo por 0. Então vai ficar 0 vezes y, 0 ao quadrado mais y ao quadrado. E eu vou manter o y tendendo a 0, né? Eu estou só particularizando aqui o caminho x igual a 0. Então isso aqui vai dar... Vou manter a notação, a gente só para de colocar essa notação quando a gente aplica lá o limite. Então em cima vai dar 0, embaixo vai dar y ao quadrado. Então o fato de manter essa notação aqui é importante, porque isso vai garantir que o y é diferente de 0, tá certo? E 0 dividido por uma coisa diferente de 0, isso vai dar 0. E limite de uma constante é sempre a própria constante, tá ok? Bom, repare que a gente achou a mesma resposta. Isso não significa que o limite existe a 0, mas por enquanto a gente tá no caminho, né? Não podemos concluir nada, porque são infinitas possibilidades, né? O máximo que a gente ia tentar é esgotar uma quantidade muito grande de limite e de repente partir para outro passo, né? Para uma demonstração. Mas aqui a gente, por exemplo, se eu escolher um terceiro caminho, por exemplo, se eu escolher aqui, ó, a reta identidade, eu vou escolher y igual a x. Nesse caso aqui, basta fazer o x tender a 0, porque se o x vai tender a 0, como o y é igual, o y também vai tender a 0, só que a gente vai tender pela origem por cima dessa reta aqui, por um lado ou por outro, né? Olha o que acontece. Nesse caso, o limite vai ficar assim, ó. Eu vou fazer, no lugar do y, eu vou trocar por x, né? Então aqui eu estou colocando y igual a x, com o x tendendo a 0. Essa seria a escolha nesse momento, né? Então ficaria x vezes y
embaixo x ao quadrado mais o quadrado do y, com x tendendo a zero. Não preciso mais escrever o y aqui, porque a gente vai colocar aqui dentro do limite o y igual a x, esse caminho escolhido aqui, né? Então aqui vai ficar o x. Olha o que acontece aqui. Na hora que a gente fizer o produto, em cima vai dar x ao quadrado, embaixo eu vou ter x quadrado mais x quadrado, que vai dar 2x ao quadrado. Como o x está tendendo a zero, lembra que o x tendendo a zero ele é diferente de zero, né? Ele não pode ser zero, porque como y é igual a x, eu estaria pisando no ponto 0, 0. Isso a gente não pode, não quer, né? O x ao quadrado eu posso simplificar para o x quadrado, porque eu sei que o x é diferente de zero. Obviamente, isso aqui vai dar meio. Mais uma vez, deu uma constante. Limite de uma constante é a própria constante. Bom, por aqui a gente tinha achado um candidato, né? Um L1. Aqui a gente achou o mesmo L1. Aqui a gente achou um L2, pois aqui o L1 ele é diferente de L2. O que a gente conclui? Que esse limite aqui ele não existe, tá? Obviamente a gente passaria limpo aqui, bonitinho, né? Para chegar a uma conclusão. Aqui está escrito matematiquês, né? Mas a gente pode incluir aqui uma conclusão na língua portuguesa, né? Escrever um textinho, né? Justificando. É importante que eu testei 3 caminhos, mas basta 2, tá? É que eu fui seguindo um certo roteiro. Eu poderia ter feito o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro, por exemplo, que já seria o suficiente para a gente concluir. Tem até uma observação importante que aqui não foi necessário, né? Que eu poderia ter feito o seguinte. Eu poderia, nesse caso aqui, ter feito retas. Eu testei uma reta que passa na origem, que eu poderia generalizar essa reta. Eu poderia colocar assim, ó, essa reta, uma reta assim, ó, y igual a um k, um m, né? Um k, desculpa, um kx, na verdade, né? Um k. K é o coeficiente angular da reta, tá certo? Onde o k aqui eu vou considerar um número diferente de zero, tá? Bom, eu posso até considerar zero, mas é interessante que às vezes aparece alguma divisão por k. Se eu estou considerando divisão por zero, isso aqui pode ser útil, tá? Porque, por exemplo, se o k é 1, esse cara aqui, ó, se o k é 1, foi aquela reta y igual a x, né? Fica 1 vezes x. O próprio, inclusive, se eu considerar o k igual a zero, até também posso até fazer isso aqui, né? Esse seria a reta y igual a zero, né? Esse aqui seria a reta y igual a x. Se eu, por exemplo, faço k igual a menos 1, seria essa reta aqui, né? Y igual a menos x. Esse vai fazer o k igual a 1, menos 1. Então eu estou fazendo aqui uma infinidade de retas quando a gente escolhe um modelo genérico, ou seja, com um coeficiente qualquer, né? A única reta aqui nesse caso que não se encaixa nesse modelo é a reta vertical, né? Que aí não é, o y não seria uma função da variável x. Mas eu também poderia ter feito x como um m, um k, que depende de y. Aí incluiria essa reta vertical, mas aí já não incluiria a reta horizontal. Aí o limite ficaria da seguinte maneira, né? Em cima era um produto, não é isso? Embaixo era uma soma de quadrados, né? A gente, por exemplo, repare que esse caminho é válido, se eu fizer o y igual a kx, se o x tende a zero, olha o que acontece, né, com o y. O y vai tender para k vezes zero, que é zero. Ou seja, quando um vai para zero, o outro também vai para zero. E a gente vai em direção ao ponto que a gente quer, sem pisar no ponto, né? Porque nesse caso aqui, eu vou fazer o x tender a zero, e aí o x tem que ser diferente de zero, tá? Então aqui eu tinha o x, né? E no lugar do y, eu vou colocar aqui um kx, né? Aqui um kx. Então a conta daria o seguinte, em cima daria kx ao quadrado, embaixo aqui vai dar um x quadrado mais um k ao quadrado, x quadrado, né? Com o x tendendo a zero. Então lembrando que o k também vai ficar ao quadrado. Como tem x quadrado aqui, eu posso colocar o x quadrado em evidência. Repare que eu estou sempre repetindo a notação, porque a gente só vai parar de fazer isso quando eu aplicar o limite, né? Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar k ao quadrado, né? Repare que eu posso cortar o x quadrado com o x quadrado, pois essa notação me garante que o x é diferente de zero. E o resultado vai dar uma constante, porque em cima sobrou k e embaixo vai dar 1 mais k ao quadrado. Embora o k possa ser qualquer coisa, ele não depende de x, e o limite está em x. Então isso aqui é uma constante na variável x, né? Então isso aqui é k sobre 1 mais k ao quadrado, tá? Repare que pelo fato disso aqui depender de k, isso já implica que o limite não existe. Porque para cada k eu vou ter uma resposta diferente, né? Por exemplo, se o k fosse zero, essa resposta aqui
o limite daria 0 sobre 1 mais 0 ao quadrado, né? Isso daria 0, que foi o caso lá da reta y igual a 0. Se o k for 1, por exemplo, aqui daria 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Isso aqui daria meio, né? Que foi aquele caso lá que a gente pegou, né? Então, assim, ó, esse aqui foi com k igual a 0 e esse aqui foi com k igual a 1, né? K igual a 1. Obviamente eu não precisaria ter feito essa parte, ou seja, se tivesse dado qualquer coisa que depende desse k, já estou provando. É como se eu tivesse feito um caminho só, mas na verdade com uma generalização incluindo infinitos, né? Infinitas possibilidades. Mas às vezes não vale a pena, porque às vezes só olhando pelo eixo x, eixo y, a gente às vezes testa uma coisa assim muito geral, né? Às vezes em vez de ajudar, atrapalha, tá? Então, só para fechar, vamos pegar uma situação aqui, ó. Vamos até fazer... Repara que como tem um produto aqui, se eu fizer o y igual a 0 ou o x igual a 0, vai zerar o numerador. E o denominador vai ficar ou só o x a quarta ou só o y ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar para 0 se eu pegar as retas y igual a x, ou y igual a 0 ou x igual a 0, tá? Mas lembrando, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre é testar o ponto lá, ver o que acontece, né? E aqui a gente vai ver que vai dar uma indeterminação. Vamos colocar aqui abreviado para a gente não perder tempo. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou verificar esse caminho aqui, ó, fazendo essa reta aqui, ó, y igual a kx, vamos fazer o seguinte com x, com k, né, k pertencente aos reais, por exemplo, né, aí a gente só não está testando a reta vertical, né, porque aí não estaria olhando o y como uma função da variável x. Vou até deixar o k podendo ser 0, que aí incluiria o eixo x, né. Olha o que vai acontecer, esse limite, isso aqui é um caminho, seria infinitas possibilidades, né? Só que só retas, mas ninguém disse que o caminho precisa ser reto. Eu posso me aproximar da origem fazendo um caminho diferente, tá? Mas eu estou me aproximando por reta, né? Então são retas que passam na origem, né? Que é o ponto que a gente está estudando. Olha o que vai acontecer, vai ficar limite, aqui x ao quadrado vezes y ao quadrado, dividido por x à quarta mais y ao quadrado e o x tendendo a 0. Basta fazer o x tendendo a 0 que o y também vai tender a 0, igual no caso anterior, né? E aí, eu colocando aqui o y como sendo retas que passam na origem, no caso um k vezes um x, ou seja, um coeficiente angular vezes um x, em cima, aqui vai dar limite de x ao quadrado, vai ficar um k ao quadrado, vai ficar um x ao quadrado, embaixo vai dar um x à quarta, aqui vai dar um kx ao quadrado, o k também vai ficar ao quadrado, né? E o x está tendendo a 0. Eu posso colocar em evidência aqui, por exemplo, o x ao quadrado, a gente coloca em evidência de menor grau. E aqui eu posso multiplicar. Então vai ficar k ao quadrado vezes x quadrado com x quadrado vai dar x à quarta. Embaixo, colocando x ao quadrado em evidência, aqui vai dar x ao quadrado, aqui vai dar k ao quadrado, não é isso? O x está tendendo a 0. Eu posso simplificar isso aqui, porque o x é diferente de 0. Isso aqui vai dar limite em cima sobrou k ao quadrado vezes x ao quadrado, não é isso? Embaixo sobrou x ao quadrado mais k ao quadrado. Aí eu aplico o limite, né? Agora eu posso aplicar o limite, porque esse cara que estava dando determinação, pelo menos em caminhos por reta. Então aqui vai ficar k ao quadrado vezes 0 ao quadrado, aqui vai ficar 0 ao quadrado mais k ao quadrado, né? Em cima vai dar 0 e embaixo vai dar k ao quadrado, tá? Olha, era até interessante a gente ter considerado k diferente de 0, né? Então vamos pegar assim, ó. A gente poderia ter feito separadamente o y igual a 0, a gente ia ver que o produto é da 0, o limite ia dar 0. Mas só para a gente poder chegar a essa conclusão aqui, porque se o k é 0, a gente não ia poder dividir, né? Então eu vou considerar aqui o k diferente de 0. Ó. Se o k é diferente de 0, 0 dividido por uma coisa diferente de 0 é 0. É como se a gente tivesse testado infinitas retas, todas as retas que passam pela origem. A gente podia ter feito a vertical e a horizontal separadamente e depois testar isso aqui. Todos dão 0. Mas isso não significa que o limite existe. Na verdade, a gente testou retas, mas ninguém disse que o caminho podia ser reto. Se eu, por exemplo, escolher aqui a parábola, por exemplo, y igual a x ao quadrado, repare que se o x tende a 0,
olha o que vai acontecer com o y. O y vai tender para zero ao quadrado, que é zero. Ou seja, quando um vai para zero, o outro também vai para zero. Tá? Isso aqui é uma verificação se o caminho é válido, né? Isso é uma parábola. Tá? Poderia também generalizar parábolas. Eu vou pegar uma mais simples possível. A gente está caminhando para a origem por aqui, ó, descendo por aqui, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, né? Tá certo? Porque isso aqui é um conjunto de pontos de coordenada x, x quadrado, né? Quando um vai para zero, o outro vai para zero também, né? Isso aqui converge para o ponto 0, 0 toda vez que o x tende a zero. Aí o limite estava assim, ó. Estava x ao quadrado vezes y dividido por x à quarta mais o quadrado do y quando o x tende a zero, né? Olha o que vai acontecer. Se eu jogar aqui o x quadrado, em cima vai dar um produto de x quadrado com x quadrado, vai dar x à quarta, e embaixo vai dar x ao quadrado à quarta, mais x ao quadrado a gente multiplica os expoentes, vai dar x à quarta, né? Então o x está tendendo a zero, e embaixo eu consigo somar, uma vez que o expoente empatou, então x à quarta mais x à quarta vai dar 2 vezes x à quarta, com x tendendo a zero. Como o x tende a zero, ele é diferente de zero, né? Eu posso cortar uma coisa dividida por ela mesma, dá 1, desde que essa coisa não seja zero. Então, aqui dentro sobrou meio, e o x está tendendo a zero. Como não depende de x, é constante, o limite é a própria constante. Então, a gente encontrou uma segunda resposta por caminho. A gente testou por retas, o limite vai para zero. E por uma parábola, por exemplo, o limite vai para meio. Ou seja, como o limite deu diferente, ele não existe esse limite de x ao quadrado vezes y, x à quarta mais y ao quadrado. Tá? Então, esses exemplos aqui dão uma ideia de como a gente pode testar por caminhos. Agora, obviamente, eu poderia testar essa parábola aqui em outro exercício, né? Infinitas parábolas, outras funções, e sempre encontrar, por exemplo, uma mesma resposta. Aí a gente pode tentar, talvez, começar a desconfiar que o limite existe, e aí sim tentar uma demonstração. Mas isso já é uma outra história, né? A gente viu hoje 3 exemplos, né, de limites que não existem, a gente utilizou caminhos para chegar a essa conclusão. Basta 2, mas às vezes é necessário a gente até descobrir um caminho adequado e testando vários, né? Tá certo? Então é isso, agora é praticar, né, pessoal? Fazer exercício e ver, cada um apresenta uma série de dificuldades. Com isso a gente encerra essa parte de limite, né? A gente poderia até falar de mais coisas de limites, né? Mas dando seguimento ao curso, no próximo vídeo a gente vai falar de derivada parcial e de plano tangente. Nos vemos no próximo vídeo.